NASA, Agência Espacial Europeia, SpaceX, Lockheed Martin. Agências espaciais e empresas do mundo inteiro querem enviar satélites para a órbita da Terra, para os mais variados fins, desde estudar o universo até fornecer internet e serviços de comunicação. Só que tem um probleminha. Esses satélites não duram para sempre e um dia precisarão voltar para a Terra. Ou não. Vamos entender melhor qual o destino desses equipamentos depois que chegam ao fim. Os satélites artificiais estão orbitando nosso planeta há décadas. O primeiro deles foi o Sputnik 1, lançado em 1957 e pulverizado em nossa atmosfera já no ano seguinte. Décadas depois, esses equipamentos continuam fundamentais para a ciência e ainda geram dúvidas e curiosidades. Uma delas é sobre a vida útil deles. Como qualquer outra máquina, os satélites precisam de cuidados, manutenção e um dia chegam ao fim. Só que isso varia muito de dispositivo para dispositivo, desde o tamanho, o peso e a proximidade com a Terra. Esse último ponto, inclusive, é um aspecto importante na hora de definir a vida útil dos satélites. Quanto mais longe do nosso planeta o dispositivo estiver, menos gasto energético ele precisa para se manter na órbita. Isso demanda menos arrasto atmosférico e preserva as estruturas da máquina. Já se ele estiver mais perto do nosso planeta, vai precisar de mais energia, enfrentar mais arrasto e, consequentemente, precisar de mais manutenção para continuar em órbita. Para se ter uma ideia, satélites geoestacionários para comunicação que ficam distantes da Terra podem chegar a 15 anos em funcionamento. Os que ficam em órbita baixa, mais próximos da nossa superfície, costumam durar menos, normalmente cerca de 5 anos. Mas e quando a vida útil chega ao fim, o que acontece com eles? Bem, temos algumas opções. Uma delas é deixar os satélites por lá mesmo, desligados na órbita terrestre. Mas isso vem causando um problema crescente: o lixo espacial. Também é possível remover os dispositivos de lá, algo que é caro, mas já acontece, ou programar a reentrada deles para serem queimados naturalmente na atmosfera terrestre e diminuir os resíduos. Uma quarta opção é enviar os satélites aposentados para a chamada órbita cemitério, onde as máquinas sem uso vão para não poluir o espaço com lixo espacial. Ainda não temos uma regulamentação nesse sentido, e no final das contas, cada empresa ou agência espacial decide o que faz, o que pode virar um grande problema no futuro. A Viasat afirma que até 2030, 60 mil novos satélites sejam lançados, a maioria em órbita baixa. Isso pode aumentar o risco de colisões no espaço e de reentradas perigosas na Terra. E sabe quando você está com aquela tosse que já teve antes e decorou até qual antibiótico que sempre tomou para se livrar dela? Pois é, muita gente pensa que seria mais fácil ir à farmácia comprar o mesmo antibiótico sem precisar de receita e pronto. Só que há mais de uma década, isso passou a ser proibido e esses medicamentos só podem ser retirados mediante receita médica. Teve gente, é claro, que reclamou, mas a medida veio por um motivo bastante importante. Vamos entender. Quando falamos sobre doenças que mais matam no mundo, é comum pensarmos no câncer, problemas cardíacos ou pulmonares. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, temos uma nova preocupação pela frente: a resistência antibiótica. O órgão diz que a partir de 2050, as superbactérias irão matar pelo menos 10 milhões de pessoas todos os anos, um número maior que o atual de mortes causadas por cânceres. A resistência de que estamos falando é adquirida pelo uso inapropriado de antibióticos, seja em pessoas, na produção animal ou agrícola.
Com esse uso inapropriado, em alguns casos as bactérias que deveriam ser eliminadas pelos antibióticos sobrevivem e, pior, se adaptam aos medicamentos. Ou seja, nas próximas vezes eles não farão efeito. Os remédios citados pela OMS são antimicrobianos que incluem antibióticos, mas também antivirais, antifúngicos e antiparasitários. Especialistas e a própria organização destacam que essa resistência já é um problemão de saúde pública. Entre as consequências mais graves estão o aumento da mortalidade por causa da ineficiência de tratamentos médicos, como tratamento para infecções virais ou quimioterapia. Por enquanto, um dos métodos para impedir que a situação se agrave é determinar se uma bactéria é resistente aos medicamentos, o que ajuda a refinar os tratamentos. Além, é claro, de não consumir os antibióticos sem prescrição. Há mais de 10 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que antimicrobianos só podem ser vendidos no Brasil mediante receita médica, justamente para prevenir os casos de superbactérias.